nós e a partir de nós, porque nós precisamos do Senhor. Faze, Senhor, a tua obra. Nós necessitamos de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, renova nossa mente. Dê-nos, Senhor, por Cristo, ó Deus, aleluia, este conhecimento, para que, Senhor, possamos trabalhar da melhor forma, junto com os nossos irmãos, aprendendo uns com os outros na escola bíblica dominical. Assim, meu Deus, lhe peço e também lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pronto. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. No trabalho que nós, inclusive, temos a indicação para amanhã, nos objetivos da lição, aí nós temos que conceituar o que é esse culto pentecostal, que foi uma pergunta já iniciada antes da lição, apresentar o que é essa mensagem central dentro do culto pentecostal e explicar também, de alguma forma, que os irmãos possam compreender e também trabalhar o tema, dizendo desse entendimento, explicando como se expressa essa liturgia da nossa igreja. Amém? Quando nós fizemos esse apanhado para poder começar a lição para vocês hoje, e com certeza vocês terão um norte ou uma forma de dizer de como também farão a sua lição, a apresentação da sua lição amanhã. Nós temos aqui no textual, João 4, dizendo assim, no 4:24, Deus é Espírito, glória. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esta questão, ela é levantada dentro do textual, porque o que está aqui sendo tratado diretamente não é assim, vamos dizer, especificamente, olha, eu tenho que ter isso ou aquilo outro para adorar. A adoração em espírito, ela vai estar ligada a essa posição espiritual do adorador. Essa posição, essa questão do lugar, não é do lugar físico, mas onde o coração desse adorador está, é que vai nos chamar a atenção. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como você está adorando. Qual é a minha, qual é a sua situação no ato de adorar? E não propriamente dizer o lugar em si físico onde adorar. No diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, a gente percebe isso quando ela vai advertir, admoestar a Jesus, porque eles têm um monte, eles têm o lugar da adoração. Aí então Jesus vai dizer de uma forma que ela compreenda, e graças a Deus isto funciona, porque ela, quando vai à cidade, vai buscar, vai convencer as pessoas, no caso os homens, para vir ter o encontro que ela também acabara de ter. Tanto é que depois, no final da narrativa, os homens vão dizer que não é nem porque do que ela disse, mas porque eles viram, eles têm agora a plena convicção de que este, no caso Jesus, é o Salvador do mundo. Então é isso que nós vamos prestar atenção, da forma como vamos trabalhar, desenvolver isto dentro da lição amanhã. O texto bíblico, curiosamente, para a aula de amanhã, é o texto de 1 aos Coríntios,
lá no capítulo 14, versículos do 26 até o 32, quando vai dizer assim, do que temos, do como fazemos para adorar a Deus. Esse do que temos, o que é bíblico, o que é registrado, nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor, em contraposição a tudo aquilo que é invencionice, tudo aquilo que não está para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. E então nós vamos iniciar o nosso trabalho dizendo lá do ponto central, que é como vocês podem, também é um elemento de ligadura para começar a lição de vocês, que é a liberdade e reverência no culto pentecostal. Muitas pessoas, inclusive, dizem que o assembleiano, ele não tem teologia. Se ele não tem teologia, ele não tem nem liturgia. Se ele não tem teologia, se ele não tem liturgia, ele não sabe o que ele está fazendo. E ao longo do tempo, a história tem mostrado que não é bem assim. O assembleiano, ele tem teologia, o assembleiano, ele é capaz, inclusive na sua simplicidade, de conceituar aquilo que ele faz, seja fora ou dentro da casa de oração, e tem também este pensamento que vai além no que diz respeito ao culto, no que diz respeito ao serviço que é prestado quando nós falamos de adoração. Então, lá na introdução, o pastor Ezequias, ele trata conosco, dizendo que o Novo Testamento, ele não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14, com base nesse exemplo, a gente vai estudar esses elementos no decorrer. Quando diz que essa igreja, ela se torna uma referência no que diz respeito ao exemplo, é para que nós tenhamos um marco, ou seja, um início para poder verificarmos como é que nós estamos tratando, como nós estamos trabalhando. Então, uma base, um alicerce, a introdução é esta. No primeiro ponto, já tratando de que o culto pentecostal contém liberdade e também reverência, eu vou precisar conceituar isso daqui. Esta dificuldade que nós temos em conceituar determinadas coisas, em muitas circunstâncias, é válido, inclusive, dizer dessa nossa dificuldade, porque a gente não busca determinadas fontes para fazer isto. Aí vai menos do que o senso comum, vai o pensamento de um, vai o pensamento do outro, e quando alguém refuta, a gente não tem argumento. Então nós precisamos ter esse conceito. Então vamos lá, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Isso a gente, quando trabalha na escola bíblica dominical, quando trabalha nas aulas do curso de missão, a gente fala muito sobre isso. Por conta de quê? Por conta de que esse aculturamento não é feito pela escola bíblica dominical, pela Bíblia, não está sendo tratado dessa forma. Não é desse jeito. Até porque no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição, rejeitando inclusive os seus ídolos, os seus postos, os seus bosques, e aí louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Para nós, quando assistimos uma celebração do culto
em um outro país, a gente pode ficar assim admirado. Os nossos irmãos moçambicanos, os nossos irmãos angolanos, quando eles estão adorando a Deus, eles têm lá muita música, eles têm lá muita dança, eles têm lá a tradição sendo incorporada à liturgia de uma maneira diferente do que nós temos aqui. E eles, quando veem, quando eles assistem, quando eles vêm celebrar junto conosco, eles de alguma forma também se admiram, porque eles percebem essa diferença, como nós também percebemos essa diferença. Mas, irmão Luiz, está certo ou está errado? Não, existe uma diferença, não existe a minha prepotência, presunção de dizer, olha, eles fazem errado e a gente é que faz certo, olha, eles fazem certo e a gente que está fazendo errado, a gente tem que fazer igual a eles. Não, não é isso. O que deve-se ter um cuidado redobrado ao longo realmente dos tempos, da maneira como adorar, porque os modismos, quando eles vão sendo instalados e acabam retirando do culto o lugar do divino para a exaltação do homem, o lugar do culto que é de Deus, para inclusive dizer que o lugar do culto agora é do homem, ele é exaltado, ele é venerado, aí está errado. Por quê? Porque a gente vai verificar que não vai ter dentro deste conceito, a autoridade de Deus para que o trabalho seja realizado. Trabalho no sentido do servir, do serviço. Até porque se eu estou aqui e eu estou para agradar Maurício, Deus não vai entrar nesse negócio. É quando a gente presta bastante atenção. Irmão Luiz, então o que é que a gente deve fazer? A gente deve afrouxar para ver se a gente ganha. Aí nós temos no primeiro subponto essa advertência. Flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm a sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites. Repare que tem aí um parágrafo construído de muitas linhas para dizer que isso é um direito de você adorar a Deus, mas lá no finalzinho tem um dizer muito especial, que essa flexibilização, essa flexibilidade, ela tem limite, e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Não é assim tão raro de vocês acompanharem nos programas de televisão, nem na internet, essa batalha que há entre pentecostais, neopentecostais, pentecostais que dizem ter uma linha mais progressiva de pensamento e acabam incluindo coisas diferentes dentro da liturgia, na própria ordenança do culto, enfim. Isso a gente vê muito aí pela televisão, na internet. Diga. Primeira. A questão é a música, né? Sim. Tem muita dificuldade quando se toca um samba, por exemplo, por causa daquilo que o samba representa no Brasil. Sim. Não sei se essa é uma visão adequada de ver a situação. E outra coisa, a questão do judaizar a igreja, né? Colocar a arca da aliança, colocar a trombeta, colocar essas coisas no culto, né? Trazer os elementos judaicos para inserir no culto.
essa preocupação, ela é pertinente, porque ela pode, inclusive, trazer um mau pensamento. Vamos retomar uma indagação. Irmão Luiz, não tem escrito lá na Bíblia Sagrada que tomar cerveja é proibido. Realmente não está lá escrito, não tomarei cerveja. Aí eu posso então beber cerveja? Não. Por quê? Porque tu podes ter a tua consciência de que tu bebes uma cerveja, não ficas embriagado, mas a partir do momento que outra pessoa te vê neste ato, pode então julgar que este ato vale para ele. Vai que ele não se controla. Aí tu te tornaste pedra de tropeço. Como é que vai ficar? Exatamente. Então, quando nós falamos destas circunstâncias, nós estamos falando de atributos, nós estamos falando de características, nós estamos falando de situações que podem trazer prejuízo. E a falta dos limites dentro da liturgia pode trazer limites. Esses dias eu estava vendo uma charge que o irmão Enomi colocou no EBD Views sobre o tempo da palavra do Senhor no culto para explanação. Então já havia muitos louvores, já havia aquela inquietação, inclusive para a palavra, e aí então ficou pouco tempo para poder fazer isso. Dentro da liturgia, o louvor é necessário, glórias a Deus. Amém por isso. Nós fazemos menção desta importância, mas também nós fazemos menção da relevância da palavra do Senhor, o tempo para que ela seja explanada, para que ela seja explicada para o público que estiver ali, seja de crentes, seja de não crentes. Então é preciso que haja esse cuidado, Afinal de contas, aí o segundo subponto vai falar sobre o culto no sentido de adoração e dessa prestação desse serviço. Lá do grego, lá da lacreia, que é essa questão de servir, de adorar, vamos dizer assim, na linguagem mais apropriada para nós, na dinamização da língua, vai trazer para nós esse serviço, esse culto, dizendo pelo menos da nossa maneira de adorar. Ou seja, qual é a nossa maneira de adorar? É ter a liberdade para dar glória a Deus, misturado com aleluia, dizendo que o Senhor é bom, as coisas boas que o Senhor tem feito, as mãos estendidas. E quem está tendo a primazia da direção do culto, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, que está usando o seu servo, a sua serva, para que isto seja realizado da melhor forma possível. E nós, vendo essa manifestação do poder de Deus, nós nos alegramos nos nossos corações e nós participamos desta celebração justamente com essas palavras. E o que diz para nós de ter essa liberdade, este favor de Deus, é o fato de que Ele tem cuidado de nós para que isto seja realizado dessa forma, desta maneira. Irmão Luiz, mas quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente nem sabe o que é mais ou menos como está acontecendo. Sabe sim. Você tem o início do culto com a oração, não tem? Tem os louvores congregacionais, vamos cantar os hinos da harpa cristã. Não é assim que a gente faz? Logo depois da oração inicial, terminou,
os louvores, os cânticos da harpa cristã. O que é que a gente vai fazer? É a leitura da palavra. Depois da leitura da palavra, aí nós temos a oração em favor, se já tiver ali presente, na mão daquele que está direcionando para a igreja. Depois nós vamos ter as oportunidades sendo trabalhadas com os departamentos. E aí então nós temos a explanação da palavra. Terminou a explanação, tem o apelo. Depois do apelo, nós temos os avisos, como nós estamos acostumados a fazer, a oração final e, consequentemente, as bênçãos apostólicas. Temos ou não temos um roteiro, um caminho? Nós temos. Você sai daqui e vai para algum outro lugar do Brasil, dificilmente você vai perceber uma variação disso. Você vai perceber uma forma muito parecida, igual. O que nós estranhamos, por exemplo, é quando nós não temos dentro dessa liturgia essas oportunidades. Nós temos simplesmente um momento de adoração e às vezes não temos nem para a palavra. Isso a gente estranha. Isso em qualquer lugar que o assembleiano for, o assembleiano ele vai estranhar. Número 3, terceiro subponto, a reverência no culto. Então, quando nós falamos de adoração, quando falamos de adoração a Deus, falamos de um momento que é sublime, é extraordinário na vida de cada um de nós. Ah, mas a tradição, o costume não está mais assim. Está. Tem coisas que se perdem com o tempo em relação ao uso e costume, à modernidade da vida, coisas assim, mas outras não. E aqui, isso daqui não é moda, é uma questão que deve ser mantida. A reverência no culto, para nós, significa essencialmente esse reconhecimento. Reconhecimento de quê, irmão Luiz? Ora, que a celebração, que a exaltação, ela é dada ao Senhor. Nós reconhecemos a majestade divina. Não tem outro aspecto para nós trabalharmos. Nós precisamos entender isto desta forma. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça tudo decentemente, né? O que está escrito na palavra do Senhor. Essa decência, ela está ligada àquilo que está sendo apresentado. Um dia, alguém foi entrar lá na repartição e estava, não vou usar a expressão mal vestido, mas estava com uma veste inadequada. Aí lá estava escrito, não pode entrar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então aquilo era uma proibição, eram proibitivas que estavam escritas ali. Você não tem escrito isto na porta do templo, mas aos crentes você já está tendo aquele conhecimento, vem passando de geração em geração, que a gente deve se vestir de maneira adequada para nós estarmos na casa do Senhor. Quando alguém percebe que está fora do tom, se olha, se percebe, ei, mas parece que eu nem estou na casa do Senhor. Parece que precisa também passar por essa avaliação. Não é verdade? Não é assim? Às vezes, não falando de veste, eu venho para a congregação e quando chego em casa, digo assim, o culto não foi bom. Por que eu digo que o culto não foi bom? Porque eu não me animei, porque eu não me alegrei, porque Deus não falou comigo, porque foi monótono. Por que eu digo isso? Porque eu não vim adorando o Senhor, eu não vim adorar o Senhor, eu não estava adorando a Deus. Os pensamentos já tinham fugido. Mas na verdade ele se esquece que a essência realmente é a adoração, será que?
ele realmente veio adorar ao Senhor, veio para uma igreja racional, e aí fica procurando justificativas para dizer. Então, esta liturgia, ela não valoriza a minha participação, parece que é só uma ou duas pessoas que têm determinados privilégios. Não é assim. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aproveitando, nós estamos fazendo parte dessa celebração, e essa celebração nos traz muita alegria. E eu, quando me alegro, fico feliz com a vitória do meu irmão, eu também, não é? Fazendo parte do culto, me alegrando, eu também estou fazendo a vontade do Senhor. Quando eu me entristeço com alguma fatalidade pela qual o meu irmão passa e choro junto com ele, eu também estou agradando ao Senhor. Agora, eu dizer que eu não senti nada, que o culto foi frio, porque isso, porque aquilo outro, essas justificativas, elas não são legítimas, porque esta adoração, ela nos atravessa, inclusive, ela vai ser uma inversão, né? A pessoa vai para a igreja para servir, para prestar culto a Deus, ela vai para ser servida e para prestar culto a si mesmo. Muito bem. Então, nessa referência de 1 Coríntios 14, que Paulo faz, se referindo ao culto de adoração, nessa interpretação nós temos que o culto é o diálogo de Deus conosco. É a forma como nós, dentro da casa do Senhor, temos mais uma vez para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor tem falado com o seu povo, o Senhor tem nos advertido, o Senhor tem tratado de uma maneira extraordinária com cada um de nós. E isso tem a ver com aquilo que nós colocamos em evidência nas nossas vidas. Inclusive aqui, só um minutinho, no final aqui do parágrafo, aí nós temos o dizer que o pastor colocou, né, lá na igreja de Jundiaí: guarda os teus pés quando entrares, né, na casa do Senhor. Então, quando você tem uma prerrogativa de que você tem esse cuidado, que você é ensinado a ter esse cuidado, não vai haver dificuldade para que isso seja realizado. Agora, quando este ensinamento não chega, nós, veja bem, nós temos muitas dificuldades em manter. Quer ver uma coisa? Eu fui trabalhar, foi na celebração de um culto de Santa Ceia numa determinada congregação. Aí estava horário do culto junto com o jogo da seleção brasileira, o jogo do Brasil de futebol. Aí, num momento que nós estávamos nos preparando para cear, aí saiu o gol do Brasil. Aí o irmão disse lá: pega! Aí aquilo foi tão imediato, eu disse assim: solta. Ele estava com o celular na mão. Então, quando eu estou trabalhando, vamos dizer assim, quando eu estava trabalhando lá na Itália, quando eu estava trabalhando lá no curso de missão, que o aluno ele leva o celular, é uma bênção. Porque se tem alguma coisa, alguma palavra, algum conceito que ele precisa visitar na hora, ele tem como fazer e é uma bênção. Mas na hora do culto não é o lugar de estar com o celular no tique-tique, não é para isso. Não é para isso. Ah, irmão Luiz, mas o domingo é um dia de faturamento lá para mim, meu serviço, minha loja virtual, coisa assim. Se você puder deixar alguém incumbido, se você puder deixar alguém para poder fazer esse trabalho, se você tiver como deixar isso,
registrado em algum lugar para depois você ir atrás. E olha que eu estou falando de trabalho, mas aí de eu estar entretido lá na hora do culto, no Zap, no Face, ou então estou batendo foto, postando, fazendo selfie, dizendo, olha nós aqui na casa do Senhor. Aí não dá, né? Aí passa daquele limite. É por isso que nós temos aqui um dizer, né, sobre esta situação. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus, né? Está aqui um recado para nós, né? Nós precisamos compreender isso. Ah, irmão, mas eu tenho uma necessidade. Será que nós temos? Será que você tem essa necessidade? Não é? Bom, para nós refletirmos. Segundo ponto, aí nós temos o centro do culto pentecostal, onde nós iremos apresentar este centro, não é, do culto pentecostal. Bom, a igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Então, a igreja somos nós. E quando nós nos reunimos para fazer isto, nós fazemos isso celebrando, dando essa honra, trabalhando as características do culto dentro da liturgia que nós já conhecemos, vai nos encaminhando para que em cada um desses elementos do culto nós sintamos a presença de Deus. Então, primeiro subponto, qual é o centro da nossa adoração? Aí então o pastor, ele diz que alguns opositores da obra pentecostal costumam, além de dizer que a gente não tem teologia, aí vai dizer assim, porque existe uma liberdade tão grande que vocês nem sabem o que vocês querem da vida, não é? Então alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de em nossos cultos darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Aí vem uma questão de conceito. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Aí, quem são os montanistas? Os montanistas são aquelas pessoas que seguem o ensinamento de Montano, século II, aproximadamente em 156 ou 170, não é? Para que a gente volte a esse tempo, a gente deve verificar que neste conceito de Montano, dos montanistas, tinha que haver uma separação. Então os montanistas, eles viviam separados dos cristãos ortodoxos. Por quê? Porque eles tinham essa ênfase à espiritualidade. E Montano andava com duas mulheres, e essas mulheres, elas eram as mulheres especiais que recebiam de Deus as revelações. Aí, nessa, pelo menos, passagem da história, nós vamos ver que há um antagonismo, vai haver como é que eu posso dizer? Uma disputa de conhecimento entre os que são montanistas, e os montanistas são aí chamados aí de pneumatologistas, porque enfocam a espiritualidade, e os psíquicos, que são os demais cristãos que estão trabalhando dentro do culto racional. Essa diferenciação vai dizer assim, que o pentecostal, ele não atua no meio da congregação prestando atenção nos ensinamentos, que ele não se aprofunda
naquilo que é registrado na Bíblia Sagrada, que ele não estuda, ele só simplesmente dá essa liberdade ao Espírito e ele roda e ele fala coisas que ninguém entende, por isso ele não merece crédito. É isso. Então, o que Montano faz lá no século II também é reproduzido de uma forma sutil, como diz o pastor Ezequias, nos nossos dias, dizendo que nós não temos a profundidade necessária dentro do Evangelho. E isto é muito perigoso. Como é que nós vamos fazer então? Bom, esse ensinamento, a forma como o montanismo foi trabalhado naquela época, quando a gente está trabalhando na idade, quando está trabalhando no curso de missões, os alunos eles também veem isso na disciplina lá dos pais da igreja. Porque quando Eusébio vai citar o montanismo, ele classifica o montanismo como heresia. Como começou esse movimento lá na Frígia, então é chamado de heresia frígia. Estou falando do montanismo. Século II. Aí ele chama dessa forma. Mas um dos principais adeptos do montanismo é Tertuliano, que quando ele começa a desenvolver esse tipo de pensamento, ele rompe e passa de alguma forma a trabalhar esse ensinamento dessa forma, e ele é, vamos dizer assim, expulso, não é? Aí vale nós podermos chamar a atenção daquilo que diz respeito dentro da liturgia, da nossa relação com aquilo que representa o poder de Deus nas nossas congregações, estarmos embasados na nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé, que traz os termos de como nós estamos caminhando dentro da casa do Senhor, também estabelece dentro desse tipo de entendimento um caminho para que a gente não se perca. Então, quando nós cremos que eram aqueles tópicos, que nós tínhamos a evidência de como era realizado o trabalho na Assembleia de Deus no Brasil, aquilo por si só já nos dava a noção de como proceder. E com a declaração de fé, nós vamos ter isso de uma maneira ampliada e ao mesmo tempo esmiuçada, para que a gente tenha esse norte, essa maneira de poder viver dentro da Assembleia de Deus. Amém? Então, está aqui, diga lá, irmão Alexandre. Sobre dons espirituais, eu percebi que houve muita dificuldade de identificar o que é dom espiritual. Tem alguns irmãos que falavam que essa questão do rodar, né, do sapatear, era dom espiritual e tudo. Então eu percebi que existe essa compreensão, né, de que o rodar, o sapatear também faz parte do elemento de culto para algumas pessoas. Como é que a igreja, a Assembleia de Deus, ela trata essa questão da expressão, né? Rodar, sapatear, isso é tido como heresia mesmo, ou a igreja olha isso como uma manifestação de fé, de espiritualidade? Existe a manifestação da fé, existe a manifestação da espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra, não é? Agora, quando isso toma uma preponderância, um lugar maior do que propriamente aquilo que é a mensagem cristocêntrica, aí já está fadado ao fracasso, não é? Mas que existe a manifestação, existe. A mensagem que nós temos no coração em relação a esse batismo com fogo, no Espírito Santo, a glossolalia, o falar em línguas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são batizadas com fogo
tem dons, mas dificilmente são vistas falando em língua. Aí então eu posso dizer que falar em língua é um requisito para dizer se ele é batizado ou não no Espírito Santo? Não posso. Existem outros dons também. Existem outros dons. Assim como também nessa manifestação dos dons, nós vamos verificar essa atuação derivando do amor. Amém? O grande perigo quando nós temos a dificuldade de conceituar isto ou de viver isto é quando nós temos um costume ou um tipo de ensinamento que vai sendo preponderante, vai sendo mais importante, mais relevante do que a mensagem que é cristocêntrica, mais importante do que o próprio Jesus, o próprio Cristo, dentro dos nossos templos, das nossas casas de oração. Isso é perigoso, isso é ruim, isso é danoso, porque isso passa a ser de alguma forma muito facilmente refutado por outras pessoas, os quais nós também não devemos esquecer que é nosso dever de evangelizar. Como é que eu vou evangelizar se eu não tenho a raiz para isto, para poder dizer que Jesus é bom? Como é que eu vou evangelizar se eu não tenho esse alicerce que Jesus é o Filho de Deus? E por aí, sucessivamente, nós vamos verificando que essa mensagem, ela sendo cristocêntrica, ela sendo apresentada no culto, nós temos menos dificuldade de errar. E teremos também uma consciência muito maior no que diz respeito às manifestações da minha vontade dentro do culto. Porque em muitas circunstâncias, se eu não estou submisso durante o serviço do culto, durante aquilo que é prestado na adoração, pode estar ali no púlpito, no altar, quem tiver, e conscientemente eu não respeitarei, não vou prestar atenção às palavras, não vou fazer com que o meu organismo, a minha mente aceite aquilo. Já ouvi pessoas dizerem: quem é que vai dar aula na escola dominical? Ah, irmão fulano. Até que aquilo tem para poder, me favorecer e dizer. Quem vai ao culto pregar a palavra? Ah, vem fulano pregar a palavra. Ah, esse não. Não podemos nos esquecer da obra de Deus na vida de cada um de nós. No direcionar do Espírito Santo de Deus no culto, na escola bíblica dominical, no evangelismo urbano, nas ruas, enfim, nós precisamos compreender isso. Amém? Então, apresentar esta mensagem cristocêntrica, ela é fundamental. Falando de culto pentecostal, nós também falamos no segundo subponto do que é esse culto vibrante no poder do Espírito. Um culto vibrante no poder do Espírito não quer dizer que é um culto onde não há nenhum tipo de ordem, que é uma bagunça. Não é isto. Mas irmão Luiz, eu estava na congregação, tinha tanto poder, que aí o pessoal estava subindo nas cadeiras. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é vandalismo, não é? Está me entendendo? Então nós precisamos dizer assim que a expressão paulina diz: quando vos ajuntais, se refere aos cultos. E a exortação, o ensinamento à comunidade cristã
lá em Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando com o rebanho atento, silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Isso é bonito quando há essa interação, quando há este tipo de comunicação. E o comunicador que está entre nós, que está em nós, é o Espírito Santo de Deus. E quando isto nos é favorecido e nós também oportunizamos, damos vazão para isso, é uma bênção. Os crentes não são espectadores, os crentes não eram os espectadores, mas participantes do culto. Nós vamos ao templo celebrar, e isso é muito importante. Vamos então chegar a essa conclusão de que tanto o apóstolo Paulo quanto os contextos daquela época e também desta sugerem que a gente tenha esta participação na celebração. Diz para nós que nós temos, de alguma forma, um ponto muito importante na celebração do culto, que é esta participação. Fazendo parte da minha, da sua vida, quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos com os nossos dilemas, mas é como na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: nós lançamos diante do altar todas as nossas angústias, as nossas limitações, os nossos medos, nossos temores, a gente lança no altar, porque nós sabemos que quem cuida de cada um de nós, quem cuida da gente é Deus. Então a gente também não pode dizer: olha, eu entrei na casa do Senhor, deixei meus problemas lá fora. Não posso. Eu entrei cultuando a Deus, as minhas fragilidades estão comigo, até o momento em que eu lanço diante do Senhor. E o Senhor cuida de mim, o Senhor sara, o Senhor me dá vitória. Amém? A doença, a dificuldade, o mal é meu, não está pertencendo a mim, está comigo. Naquele momento de transitoriedade, então eu lanço no Senhor, porque eu sei que Ele é quem cuida de mim. E assim é dentro da congregação, assim também é fora da congregação, assim também é na sua casa, assim também é na minha casa. A dificuldade que eu estou passando, eu não tenho uma outra forma de agir. Eu dobro os meus joelhos e lanço no Senhor as minhas angústias, as minhas aflições, e Ele vai cuidando de mim, Ele vai cuidando de cada um de nós. Isto é muito importante. E tem 3 características pentecostal. Aí nós vamos verificar que os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes da região pelo menos das reuniões das sinagogas, como era de uma e como era de outra. Ah, irmão, está parecendo como é de hoje, que vai no culto na congregação do fulano é uma coisa, do Beltrano é outra, do ciclano é totalmente diferente. Não, mas não é isso que está sendo falado, não é isso que está sendo discutido. Está dizendo assim para nós: embora as características fossem diferentes e vindo dela, no caso da sinagoga para o culto espontâneo, a liturgia dos cultos constava de oração e cântico, louvor, como parte da adoração a Deus, desde os tempos dos séculos, eita glória, até a consumação dos séculos. A leitura, a exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, que aí a gente vai falar da exortação, do ensino, do cuidado de Deus.
O que está escrito para nós aqui, dizendo que o objetivo desses elementos é levar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver na terra, é para que nós tenhamos uma forma de entender didaticamente o que está acontecendo no culto, e que não há um documento fechado dizendo que você não está participando do culto, que você não tem liberdade de participar do culto. Você entra, louva, bendiz, glorifica e exalta o nome do Senhor. E você sabe o que vai acontecer em todos esses aspectos. E nesses aspectos, nós, bendizendo o nome do Senhor, nós estamos participando desta bênção. Quando alguém diz assim: eu acabei de receber o pedido de oração do irmão, pela irmã ou pelo amigo que está no hospital, que aí o abençoado pede para a igreja levantar. Quem está predisposto, quem está celebrando, levanta imediatamente. Quem não está com esta mentalidade, quem não está com isto no coração, vai ficar sentado. Mas não é porque tem algum tipo de problema, é que não está realmente querendo fazer. E tem muitos que se levantam e nem mexe a boca, nem dá um entendimento de que está orando em espírito. Levanta por levantar e senta também por sentar. Então esse entendimento de que nós somos participantes desta bênção, participantes nesta celebração, é muito importante. Seja para aquilo que está sendo solicitado, seja para o motivo pelo qual o Espírito Santo me trouxe na casa do Senhor. Eu poderia estar adorando lá na minha casa, poderia, mas o Espírito Santo, Deus me trouxe para a casa de oração. Aí eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de poder fazer isso. Quantos e quantos missionários não estão no campo sem esta liberdade de cultuar a Deus, que cultuam dentro de cavernas, lugares subterrâneos, em altas temperaturas, baixíssimas temperaturas, mas que estão escondidos. Não tem ventilador para onde é quente ou ar-condicionado, não tem climatizador ou aquecedor para onde é frio, não tem conforto de sentar adequadamente, lugares onde há perseguição, que essa dificuldade ela é persistente, mas que os nossos irmãos continuam fazendo este trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor. Aí eu chego na congregação, tenho vigor, tenho saúde, Deus está trabalhando na minha vida, estou abençoado e não tenho motivos para adorar a Deus. Como é que eu penso uma coisa dessa? Estimular o crente a adorar a Deus. Porque na verdade a pessoa faz isso, né? porque parece que está todo mundo apático. E parece que muitas vezes eu, na casa do Senhor, estou esperando uma deixa, estou esperando um momento para eu poder explodir com glória a Deus, com aleluia. A razão. Uma razão é Jesus. Ei, eu já estou no culto, eu estou alegre na presença do Senhor. É claro que existem mensagens, existem momentos na casa do Senhor que nós fixamos o olhar e queremos estar atento àquilo que se está falando e não esboçamos reação alguma dentro desse estilo de pregação. Mas isso não é regra.
de eu ficar assim, apático, dentro da celebração do culto. Inclusive, quando nós trazemos essas características, vamos dizer assim, dentro desse conceito, dessa apresentação, que eu vou explicar a minha forma de adorar, ou pelo menos como eu adoro, como nós adoramos, eu tenho que ter esta convicção também. Eu tenho que ter esta convicção. Já pensou aí, o homem de Deus está aqui, acontece um milagre. Deus salva, Deus derrama da sua glória. Eu nem estou prestando atenção no que está sendo tratado. Ah, foi? Aceitou Jesus? Oh, coisa difícil. Nós, quando não valorizamos, nós perdemos muitas oportunidades. Quando nós não participamos, nós perdemos muitas oportunidades. Esse expressar, que vai ser o relato do terceiro ponto, como se expressa a liturgia de nossas igrejas, além de nós sabermos que as reuniões de adoração em nossas igrejas elas são diversificadas, temos cultos públicos chamados comumente como culto da família, de oração, de ensino, doutrina, escola bíblica dominical, culto de círculo de oração, além de atividade com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos. Não é verdade? Culto dos novos discípulos. A gente não está falando que está flutuando essas pessoas ou o departamento. Não, é o culto a Deus, só que é dirigido por uma pessoa específica ou por um departamento. Então, quando nós dizemos assim, nós vamos ter esse direcionamento, eu posso dizer assim, não, eu não vou porque é do fulano hoje. As lideranças, elas insistem, não é? Elas falam muito sobre isso. Olha, o culto é dos obreiros na quarta-feira, os obreiros é que vão dirigir. Mas não é só para os obreiros, é para a igreja toda, nós devemos participar. Aí a gente fica pensando, será que a gente vai? Vamos à unidade, na diversidade, né? Então, veja que quando a gente fala isso, quando a gente trabalha dessa forma, a gente até pode ser taxado de enjoado, né? O irmão está vendo alguma coisa onde não tem, mas aí lá na minha casa eu vejo, hoje é culto dos obreiros, é um culto tão, né? Os irmãos vêm, falam daqui e dacolá, parece que não tem vida nenhuma. Culto do jovem é outra coisa, é outra, né? Não, Maurício, é uma questão de contexto, e é aquilo que o dirigente da congregação e a própria liderança deve estar prestando atenção de como isso está se desenvolvendo, porque tem que haver comunicação, e a comunicação só ocorre quando o receptor recebe a mensagem. Então, se houve o primeiro culto e o culto não alcançou o objetivo, pelo menos que estava proposto, aí a gente deve conversar. Como é que a gente deve trabalhar para que aquilo ocorra de uma melhor forma, de uma melhor maneira, até para evitar esse tipo de pensamento. Tem gente que não vai no culto dos obreiros, mas só gosta de ir para o culto dos novos convertidos. Eu só vou lá para o culto dos jovens. E quando tem o culto que as crianças dirigem o culto, que não vão, e é outra coisa, não é, velho? Parece que é o culto só para criança, é culto, só vamos falar coisas de... Uma reunião nossa de escola bíblica dominical, o irmão chegou, assinou o nome e foi embora. Ele disse assim, se eu soubesse que era para tratar só assunto relacionado ao cuidado com as crianças na escola dominical, eu nem tinha vindo. Quer dizer que ele achou que foi uma perda de tempo.
Se ele é professor, se ele é coordenador, se ele é orientador de escola bíblica dominical, já está tudo errado numa situação como essa. Aí, num outro momento, nós conversando, eu disse assim, relembrei, perguntando: o senhor considera que não é importante? É porque não faz parte do meu trabalho. Disse assim, como não faz? O senhor não é professor? O senhor não trata? A didática que eu trabalho comum, apesar de não ser uma receita de bolo, pode ser aplicado lá na sua classe. Ou o senhor não imagina desse jeito? Aí a gente conversou, foi um bocado sobre isso. Ele disse, eu fui ignorante. Aí eu falei 2 vezes, ignorante por não saber e ignorante por ser grosso. Então são coisas que a gente deve prestar atenção, no sentido de nós conversarmos, e é claro que eu estava falando isso com ele, porque ele me deu liberdade para isso. Porque também, se não tivesse liberdade para dizer, eu falava também, muito menos dessa maneira. E depois nós, nesta conversa, nos alegramos no Senhor e demos graças a Deus por isso. Mas são assuntos que são assuntos delicados. Como é que eu vou fazer isto dentro da casa do Senhor? Aí o primeiro subponto desse terceiro diz nossas reuniões de adoração. Nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Não tem assim, olha, hoje quem vai falar é Alexandre, quem vai falar é Tamara, quem vai... Só eles que... Não, muito pelo contrário. A igreja está reunida para adorar o Senhor, e isso é muito importante. Quando nós temos essa certeza, pelo menos daquilo que nós estamos fazendo ou como queremos fazer, meus irmãos, pensemos nos testemunhos, nas vitórias que Deus tem dado aos seus filhos. Pensemos nos benefícios do Senhor derramados sobre a sua igreja, a maneira como Ele tem cuidado de cada um de nós. Assim, nós crescemos, continuamos crescendo dentro dessa liturgia. Assim, a gente pode dizer que somos a maior denominação evangélica do Brasil. É porque ela está dominada de erudito? Não. Porque as pessoas, como nós, simples, celebram o nome do Senhor, cultuam a Deus, intercedendo uns pelos outros, pequenos e grandes, de uma maneira que a pregação do Evangelho, ela não pare, ela continue, e esse Evangelho propagado continue dentro dessa mensagem cristocêntrica, salvando almas, reconciliando vidas, batizando no Espírito Santo, porque é tudo emanado do poder de Deus para as nossas vidas, para a vida de todos quantos Ele mesmo quiser arregimentar. E este trabalho, esta tarefa, ela é de cada um de nós. As nossas reuniões, elas são coletivas de adoração. Elas apresentam características nos cultos que o apóstolo mencionou e que nós já também fizemos a leitura. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade. Por quê? Porque a gente vive essas mesmas experiências. Se alguém está dizendo de uma coisa nova que tem para fazer na ordenança do culto, olha esta coisa nova. Esta coisa nova que está sendo dita é: sentem em cadeiras alternadas, higienize suas mãos, ponham máscara. Aí nós temos essa liberdade num percentual quantitativo dentro da casa do Senhor. Aí eu chego na casa de Deus, está todo mundo sentado um do ladinho do outro.
não estão usando máscara, álcool em gel não tem ali na porta. Eu estou seguindo a recomendação? Não. Se eu não estou seguindo a recomendação que me foi dada, se passar aí uma fiscalização, eu corro o risco de ter a igreja ali fechada por desobediência. Olha só, essa coisa que é importante de nós fazermos. No culto pentecostal, quando nós dizemos assim, você tem liberdade para adorar a Deus. Não é que o crente estava achando, eu nem sabia que eu podia dar glória a Deus com aleluia. Não, mas é que nós estamos preocupados em o irmão, a irmã, não se sentir livre para poder fazer isto. Será que tem alguma coisa impedindo do meu irmão, da minha irmã, adorar a Deus com plenitude? Será que está se sentindo assim, assado? O que é que está faltando? Você tem liberdade, é assim que funciona nessa linguagem. Dentro daquilo que nós estamos dizendo, dessas expressões espontâneas do Espírito Santo, nós estamos dizendo, de outra forma assim, se alegre na presença do Senhor. Tenha alegria em estar na casa de Deus. Tenha comunhão consigo, com os seus irmãos, com Deus. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com os seus irmãos, tenha comunhão consigo mesmo. Venha para a casa do Senhor, seja feliz na casa do Senhor, expresse esta alegria de estar na casa do Senhor, participe, celebre, cultue, porque nós somos livres, nós explicamos esta liberdade, nós apresentamos essa mensagem cristocêntrica, nós estamos embasados biblicamente, fundamentados biblicamente para poder dizer que nós cultuamos a Deus com liberdade e também com reverência. Sobretudo a palavra do respeito para com todos que estão presentes, especialmente a presença de Deus. Nestes exemplos que tivemos, o pastor conclui assim: o que nós precisamos, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Sendo sabedores que o Senhor está falando conosco em todos esses elementos, especialmente o momento sublime, a explanação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, para nós, as particularidades que envolvem o culto e como nós cultuamos a Deus é um trabalho para amanhã na Escola Bíblica Dominical, na Revista dos Adultos. E quando os irmãos estiverem trabalhando este tema, eu tenho certeza que das indagações que fizeram ou da participação dos irmãos, também nós teremos amanhã. E nesta conversa, neste diálogo com os irmãos, nós temos uma oportunidade de diminuir diferenças no que diz respeito ao conhecimento, sem causar qualquer tipo de constrangimento para quem quer que seja. E ainda vou além de dizer o quanto a participação do outro tem sido importante nos nossos cultos. Amém?
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus, de estar aqui com vocês, aqui no núcleo. Que o Senhor abençoe, continue fazendo prosperar esse trabalho, que os irmãos que não puderam vir recebam a instrução, a mensagem, se for para também terem essa mesma participação virtualmente falando amanhã, também que tenham, em nome de Jesus, e que nós nos alegremos na presença do Senhor, porque tem nos ajudado.